Olá meus amigos, mais um vídeo aí para o canal. E hoje eu vou estar trazendo aqui algo que aconteceu na década de 80, né, de um comportamento de um animal, né, que aí no decorrer do vídeo aí vocês vão entender o porquê desse animal, o que foi que aconteceu, né, que história foi essa, que acontecido foi esse, né. E esse acontecido aconteceu num grau de parentela minha, eu não vou dizer aqui a identidade, para preservar a identidade não só da pessoa, né, que já se foi, né, mas do familiar também, né. Eu quero que vocês continuem aí acompanhando esse vídeo aí, e no decorrer da história aí vocês vão entender o porquê, né. Mas antes eu vou estar aqui, antes eu vou deixar vocês aí, que através da cachorrinha Chispita do meu pai, né, fez me trazer me fez me lembrar, né, esse passado que aconteceu, né, e eu me despertei a ter vontade de gravar esse vídeo, né, não só contando esse acontecido, como mostrar para vocês também o comportamento desse animalzinho, essa cachorrinha que meu pai cria ela, né, o comportamento da Chispita, né. A Chispita, ela é uma cachorrinha muito inteligente, né. E o meu pai sai, vocês vão ver no decorrer do vídeo, né? Era tanto que era para mim ter gravado mais vídeo com a Chispita, né? Quando eu fui lá na Bahia, agora quando eu fui lá, mas não deu, né? Porque a gente acaba esquecendo, grava um vídeo, grava outro, acaba esquecendo, né? Mas ela é uma cachorrinha bem inteligente, né? E vocês acompanham aí o comportamento da Chispita. Enquanto isso, eu vou num lugar ali chamado Vale, gravar o vídeo da história que eu vou passar para vocês, tá? E vocês acompanham aí o decorrer do vídeo aí, que vocês vão ver, né, o porquê e qual foi o comportamento desse animal. Vocês vão entender o porquê do comportamento desse animal. E no decorrer do vídeo, conforme eu vou estar contando a história, meus amigos, vocês vão ver que quando a gente adota um animalzinho para criar, é bom a gente ter bastante carinho por ele. Se nós não tiver paciência, doa ele, né? Dá ele para outra pessoa, não fica com o animal, né? Dá para outra pessoa levar. Mas se você não tem paciência, depois dessa história que vocês verem, que eu vou contar nesse vídeo, esse acontecido, vocês vão entender. Se você gosta do seu animalzinho de estimação, tenho certeza que você vai gostar mais ainda. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês para esse acontecido, para dentro dessa história, é que você não venha ficar com medo dos animais. Não venha ficar com medo dos animais depois que eu contar essa história. É pelo contrário, todos os animais, eles são dóceis, né? Eles merecem carinho. Eles merecem carinho da nossa parte. Eu falo isso aí porque eu tenho 3 animalzinhos de estimação. Eu não tenho preguiça de dar banho neles. Eu não tenho hora para mim não subir lá, apanhar a comidinha deles. E eu vejo que eles gostam. Eles ficam cobrando de mim, com o desejo que está passando do tempo de eu ir lá levar a comidinha para eles. Eu vejo que eles cobram. E eu lembrando da Chispita aqui, meu pai estava contando, né? Um dia disse que ele estava subindo para a serra, né, para poder ir arrumar lá um cano, algo assim, né? E quando ele chegou lá em cima na serra, lá na montanha, lá em cima, ele lembrou que ele tinha deixado o cano que ele estava trazendo, era um canozinho pequeno, né? Ele disse que ele lembrou que ele esqueceu. Ele falou: meu Deus, e agora eu vou ter que voltar tudo isso para ir buscar esse cano. E quando ele olhou, meus amigos, imagina quem é que estava vindo com o cano na boca, a Chispita, para entregar para meu pai. Aí meu pai olhou assim e falou: meu Deus, eu não acredito que essa pequenininha está me trazendo o cano. Ele chega da roça, ela cata os espinhos da calça dele. Então vocês vão entender. Eu sei que você que cria animal, você que tem lidado com animal, você sabe do que eu estou falando. Então vocês vão ficar mais surpreendidas com o decorrer dessa história, desse acontecido que aconteceu na década de 80, que eu vou passar para vocês. Enquanto isso, vocês ficam aí com a Chispita. Eu estou indo lá agora no Vale contar a história para vocês, aí vocês acompanhem o vídeo, tá? Olha para vocês verem, meus amigos, ó, a Chispita, ela fica aqui, ó, deitadinha assim da cama do meu pai à espera dele. Aí, enquanto ele não chega, ela não sai daí. Ele foi para a igreja, né? O chinelinho dele aqui. Ele foi para a igreja, né? Aí quando ele chega, que ele vai deitar, aí ela vai e sai daí de cima. Aí vai para a caminha dela ali no chão, ali no mesmo quarto. Ai, que bonitinho. Né, Chispita? Cadê papai, Chispita? Cadê vozinho? Você tá à espera dele, Chispita, tá? Você tá à espera do vozinho? É, Chispita. Que a Chispita, ela tá deitadinha aqui, ó, olhando o feijão para meu pai, ó, para vocês verem. Enquanto o feijão do meu pai estiver esquentando, ela também tá deitadinha, olhando o tempo todo. Mesmo o sol quente que nem vocês estão vendo aí, ela não levanta de jeito nenhum. A gente chama ela lá para dentro,
ela vai e volta de novo. A Chispita. Chispita é uma bênção, meus amigos. Nessa hora que a gente vê o quanto que a natureza é sábia e o quanto que é uma bênção, né? Um bichinho desse, ó. Ó, vocês verem a Chispitinha deitadinha, olhando o feijão para as galinhas não virem comer. Porque essas galinhas vêm aí, vocês precisam de ver. As galinhas nem entram. Se entrou, ela corre atrás delas na hora. Olha pra vocês verem que graça. Chispita. Ô, Chispita, sai daí, sai. Olha pra vocês verem, ela nem levanta a cabeça, viu? Não tá nem aí pra mim. Mais umas. Aproveitar aqui que o sol entrou um pouquinho. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco das plantinhas, porque elas... Depois que o sol entra na nuvem, ela fica mais bonitinha assim. Olha vocês verem que gracinha que fica. Acompanha aí, meus amigos, a história aí. Espero que vocês venham gostar da história aí, venham gostar aí desse acontecido, tá? Espero que vocês entendam aí do outro lado. Falando dos animais, aos poucos tá passando os animais ali.
E meus amigos, lembra que eu estive aqui também, lembra? Há 6 meses atrás eu estive aqui para falar sobre essas florzinhas. Né? Lembra que eu estive aqui no começo do verão, eu falei sobre o vale aqui. E aí, né, eu falei que eu ia voltar aqui de novo depois de 6 meses para mostrar para vocês, né, a paisagem. Né? E eu já aproveitei aqui que eu vim para contar isso acontecido aí para vocês. Eu falei, vou aproveitar e já lembrar eles aqui que eu prometi esse vídeo de vir tá aqui, né, mostrando as florzinhas, né, como é que manda aqui ficar aqui a paisagem 6 meses depois. Olha pra vocês verem que lindo. Isso aqui fica tudo amarelinho, como vocês estão vendo aí, ó. Olha vocês verem que gracinha, tá vendo? Tudo amarelinho, olha que bonitinho, pra vocês verem que lindo. Olha vocês verem que bonito, ó. Olha que lindo, gente. Olha que gracinha pra vocês verem. Muito lindas, né? Vamos lá. Olá, meus amigos, já cheguei aqui no vale. Então, é aquilo que eu tenho passado para vocês, né? Que eu ia trazer aí, né, o assunto sobre o comportamento desse animal, né? Que acabou ali, né? Aí vocês perguntam, se que animal foi esse? Esse animal foi um jumento, né? Porque tem o cavalo e tem o jumento, né? Então, esse grau de parentesco aí, que é uma mulher, não vou aqui, né? Que nem eu já tenho falado para vocês, não vou aqui ficar identificando aqui, né, o nome da pessoa, né? Mas ela acabou se acidentando, né? Esse animal, ele veio morder ela, né? Deu uma mordida nela, né? E através dessa mordida, né, criou ali uma ferida que não cicatrizava. E aquilo ali ficou um bom tempo, né, ela com aquele ferimento. E o tempo foi passando. E se eu não me engano, acho que aquilo ali durou um negócio de uns 5 anos, foi 6 anos. E aquilo ali acabou, por volta dos anos, né, desenvolvendo câncer nela. Né? Porque o câncer, ele não é porque qualquer ferimento que você tem já vai dar câncer, porque a pessoa já tem a célula da doença, né? E com volta dos anos acabou desenvolvendo esse câncer nela. E aí, meus amigos, ela acabou vindo falecer, com o decorrer do tempo ela acabou vindo falecer. Ela acabou falecendo por causa desse ferimento, dessa mordida que o animal deu nela, né? Ocasionou nela, né, esse ferimento. E por que que isso aí me marcou não só eu, com todas as pessoas que estavam ali no velório dela, porque eu me lembro que na gente, quando a gente é criança, a gente lembra de muitas coisas, né? E eu me lembro que no decorrer do velório dela, a gente ia lá fora brincar e eu via que o animal, ele ficava o tempo todo ali ao redor da casa. Eu me lembro muito bem disso, né? Porque a gente guarda todas essas coisas de infância, a gente fica escrito na mente, né, ali gravado na mente como se fosse hoje. E eu me lembro que ele ficava o tempo todinho ali atrás da casa, né, escutando ali o movimento, escutando ali, porque depois de tudo que eu vou contar para vocês aí no decorrer do assunto, aí vocês vão entender o porquê que eu falo que ele ficou ali escutando, né, o movimento ali, o choro da família, aquelas coisas todas. E eu me lembro que a gente ia lá e estava vendo ele o tempo todo ali em pé, ele não saía de lá daquele canto, o tempo todo em pé. Aí eu me lembro que chegou ali a hora, né, do sepulto dela, né, de levar ela para o sepulto. Eu me lembro que quando saiu com ela de dentro da casa dela, de dentro da casa da mãe, onde que ela estava sendo velada, que tirou ela dali de dentro, porque ela casou, né, isso eu esqueci de passar isso para vocês, ela casou, foi mãe de 2 filhinhos, né, um casalzinho, mãe de 2 filhos, um casalzinho. E eu me lembro, né, que quando tirou ela dali, de dentro da casa, para poder levar para ela ser enterrada, o animal que estava lá, do outro lado, lá no fundo da casa, do outro lado, ele saiu de lá de onde que ele estava e rodeou a casa e veio na direção do caixão. A hora que tirou ela de dentro de casa, ele veio na direção do caixão, só que ele estava dentro de um cercado, né? E tinha a estrada, que eu me lembro que era aquela estrada longa, né? E até chegar ao lugar do sepulto, né? Do lugar onde ia sepultar ela, né? E acontece que ele ia correndo, né, em volta daquela cerca. Era conforme eles ia indo o caixão dela, ele ia correndo em volta da cerca junto, dando aqueles turradas assim, eu não sei se eles rincha que fala, né, fala rinchado. Lá no Nordeste nós costumamos falar que eles rincha, né, cada pessoa tem outros falam que rincha é outra coisa por lá, então ele dava aqueles, eu não sei, um barulho estranho que ele soltava, né. E aí, né, conforme ia indo com o caixão dela, né, quando chegou lá na frente, tinha uma porteira, né, porque tem a porteira e tem a cancela, né.
Aí ele veio ele pulou a porteira. Quando ele pulou a porteira, ele veio na direção. Ele veio na direção do caixão, né? E aí eu me lembro que as pessoas jogavam, batia assim, a outros faziam algum gesto assim com a mão, né? Com medo, né? Porque já sabia que ali se tratava de um assunto, né? Que levou ela à morte, que veio exclusivo do jumento, que ainda era vivo, né? Que estava ali já também causando tudo aquilo ali. E eu me lembro que ele vinha na direção do caixão dela, e quando chegou lá na frente, ele pulou a porteira. Ele pulou esse negócio aí que eu tô falando para vocês. Ele pulou e veio na direção do caixão. E veio na direção do caixão, dando aqueles turrados que eu tô falando para vocês, aquele barulho estranho com a boca. E um joga uma pedra, outro joga uma... Enfim, as pessoas estavam ali se defendendo, né? Queria se defender e todo mundo com medo. Eu me lembro que nós, crianças, a gente corria para a direção das pessoas que estavam assim, para se esconder. Foi uma coisa assim bem atribulosa mesmo, bem esquisito, né? Bem assim... Não, só quem presenciou sabe o que eu estou falando. Eu tenho certeza que se um dia esse vídeo ocorrer por aí e a Gwen ver, vai saber que eu, né, sabe do que se trata esse assunto, vai ver que eu tô, né, que eu tô falando a verdade, não tô aqui inventando historinha, né? Primeiro que não se dá nem para inventar uma história dessa, por que eu ia ter que inventar, né? Então, as pessoas vão ver, né, que realmente isso foi verdade. E vamos lá para o assunto. Então, meus amigos, tava indo ali, foi indo com a caixão dela no decorrer da estrada e ele junto ali. Só que ali ele parou de atacar as pessoas. Ele parou de atacar as pessoas e ele baixou a cabeça e foi indo direto. Indo direto a estrada fora. Conforme eles iam levando o caixão, ele ia de lado também junto, né? Indo junto de lado, né? Com aquele jeito assim. As pessoas falam trocando, né? Trocando. Parece que fala, trocando que fala. Não sei, quem entende bem de animal sabe o que eu tô falando. Então ele ia junto, né? Com a cabeça baixa assim junto. E até hoje eu lembro assim, como se... Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Né? E ele ia assim com aquela cabeça baixa, estranha. E eu em volta do caixão, direto. Até chegou o sepulto, né? Lá onde é que ia sepultar ela. Aí quando chegou lá, eu me lembro que a gente se recuou. Porque quando chegou lá, a gente ficou de um lado e ele tomou a frente. Era como se ele falasse assim, eu quero ver. Era como se... Gente, a expressão do animal, até hoje eu lembro da expressão dele. Ele não olhava muito pra gente, ele ficava com a cabeça baixa o tempo todo. Ele ficava assim com a cabeça baixa o tempo todo. Aí quando chegou no lugar da sepultura, né? Todo mundo ficou, que a gente já estava assustada com ele, né? Porque quando chegou, que eu me lembro que fez até uma curvazinha assim, para chegar até o lugar que ia enterrar ela. Não, fez uma curva assim. Quando fez a curva que o povo fez junto, ele também fez. Ele fez e ele tomou a frente ele era como se falasse assim, vocês ficam de um lado e eu fico de outro. Olha quem estava... Eu na época, eu tinha minha idade de 12 anos, como eu falei para vocês. Imagina, gente, eu foquei em tudo que estava sendo visto ali diante daquele animal. Imagina pessoas adultas, né, que já tem sua cabeça preparada. Eu me lembro, meus amigos, que tinha uma pessoa, né, eu me lembro que tinha um senhor, né, que é do conhecimento, um senhor de idade, né, ele falou assim, não, pode deixar, deixa ele enterrar ela, deixa ele, não foi ele que matou ela, deixa ele enterrar. Eu me lembro que esse senhor falou bem assim, pedindo para as pessoas parar de correr atrás do animal, deixar ele quieto. E foi justo isso mesmo que as pessoas que estavam em volta deixou ele quieto, né, não ficou... Não mexeu com o animal, né? Deixou o animal quieto, né? Não deixou ele à vontade, né? E foi isso mesmo que as pessoas... E foi isso mesmo que aconteceu. Foi tudo que ele queria, ficar à vontade. E ali, quando fez a curva que eu tô falando para vocês, para enterrar ela, ele também veio junto e pegou um espaço só para ele. Eu me lembro que ele pegou um espaço só para ele e ficou ali, ó, olhando a sepultura o tempo todo. E ali, meus amigos, as pessoas começaram ali a descer o caixão dela, né? E ele, que já tinha pegado aquele espaço só para ele ficou ali o tempo todo olhando assim, o tempo todo olhando para a sepultura dela e o enterro dela ali, olhando para ela o tempo todo, olhando para ele o tempo todo. E aí, né? Aí o que aconteceu? Ele começou a jogar terra para trás, né? Começou a jogar terra, jogando terra assim para tudo que era lado assim. E eu me lembro que era uma terra vermelha. Aqui, conforme ele jogava a terra com tanta força que a terra subia assim para cima, assim, aquele mundaral de poeira assim para cima, aquela poeira bem vermelha. E ali é quando as pessoas acabou de enterrar ela, né? Que jogou ela ali na sepultura.
que acabou de enterrar ela, ele ficou lá em cima lá dela, do carro. Além dele orar, e quando estava descendo o caixão, ele ficou com a cabeça baixa ali o tempo todo, que não se mexia, não se mexia. Era assim, um comportamento assim, que eu vou falar uma coisa para vocês. Que, meu Deus do céu, não dá para esquecer. Até hoje eu nunca esqueci daquela cena. Até hoje eu guardo isso comigo. Claro que a gente não pode ficar lembrando dessas coisas, né? Mas eu guardo isso até hoje como se fosse ontem. E aí, né, quando enterrou ela, ele ficou lá em cima, né, da sepultura, jogando terra para trás. E aí a gente viemos embora, né? E eu me lembro que era uma estrada assim, bem comprida, longa. Aí de cá a gente olhava, a gente ficava olhando para trás, né, e via ele lá o tempo todo em pé, né, de frente à sepultura, e ele balançava a cabeça assim, eu balançava a cabeça, jogava a terra para trás o tempo todo, e ele permaneceu lá em cima da sepultura. A gente foi embora, ele permaneceu lá em cima da sepultura, e a gente ficou com aquilo ali um bom tempo, principalmente nós crianças, né, porque mexe no psicológico da gente, né, a gente ficou um bom tempo com aquilo ali na cabeça, pensando, imaginando, meu Deus do céu, por que daquilo? Mas antigamente, como ocorria muitas histórias, talvez, eu não vou dizer parecida, porque eu nunca vi falar uma história dessa, foi a primeira vez. Hoje eu estou com meus 50 anos, como vocês já sabem, não tenho vergonha de falar da minha idade, nunca fiquei sabendo. Até meu pai falou que ele tem seus 80 e tantos anos, ele nunca viu falar uma história daquela ali, um acontecido daquilo ali, foi a primeira vez. Então, meus amigos, por que eu trouxe essa história? Para poder alertar você aí do outro lado, que cuida dos bichinhos, né? Dê mais carinho, né? Se você cuida bem, continua cuidando, não abandone seu animal. Eu vou relembrar aqui de novo, que eu falei lá no começo. Não fica com medo da história, não fica com medo dos animaizinhos, não fica com medo dos bichinhos, de cuidar dos bichinhos, porque ocorreu isso com esse animal, porque a gente também nunca sabe, né? Você nunca sabe o porquê que ocorreu aquilo com o animal, né? Coisas que você só Deus sabe, né? Só Deus sabe, porque tem coisas que é só Deus que sabe. Então, né, aquilo ali que aconteceu, né, foi uma coisa que mexeu com a gente. Eu tenho certeza que você aí do outro lado vai ver esse acontecido aí, vai tomar isso para você como um aprendizado. Se você tem cuidado do seu animalzinho, cuida mais ainda. Porque eu costumo dizer que os animais, eles só não falam, mas ele entende, ele sabe de tudo. Você pode ver que ali aconteceu aquele ferimento com ela através da mordida dele, e vocês imaginam bem o porquê do comportamento dele, o porquê de tudo isso aí, né? É coisas que a gente fica assim pensando, meu Deus, será assim? Ele só faltava falar, mas ele sabia de tudo. Então, meus amigos, fica aí com essa história. Eu tenho mais história para contar para vocês, coisas que aconteceu, né, bem assim, chamativa, que às vezes você pode falar assim, a Cida tá ficando louca, mas não. É pura verdade, é isso aí, é verdadeiro, é história verdadeira. Foi um acontecido que aconteceu num grau de parentesco, tá? E vocês continuam aí acompanhando os vídeos aí, tá? E fica aí com esse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão entender aí do outro lado, tá? E eu agradeço aí pela vida de cada um de vocês, que tem curtido aí o canal, tá? E por hoje é só. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, meus amigos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.